Cheguei! Olha, hoje eu vou falar um pouco de mim como professor. Aliás, lembrei-me de uma aluna certa vez me disse o seguinte: Roberto, você só dá aula, você não trabalha, não? Olha, na verdade, eu sou um dos poucos que tem como profissão professor, única e exclusivamente como eu estou hoje. Claro, na vida eu fiz muitas coisas e, aliás, alguns me chamam de samurai e eu quero explicar que isso não é nenhuma pretensão minha, surgiu de forma inusitada também, eu quero esclarecer tudo. Olha, eu sou professor desde o primeiro emprego. Lá no passado, eu tinha terminado o segundo grau, entrei num ônibus e lá no final do ônibus estava sentada uma garota muito bonita que, na época do segundo grau, eu a paquerava. E fui logo sentar do lado dela e começamos a conversar. E ela me disse que estava fazendo um curso prático de contabilidade. Claro, me interessei, me matriculei e fiz aquele curso durante 6 meses. E, ao final do curso, tínhamos combinado para descer o prédio e fazer uma baguncinha lá embaixo, né? E aí, o professor disse: Roberto, pode me esperar um pouquinho aí? Na verdade, ele me chamou de Minoro, porque meus amigos me chamam de Minoro. Ele falou: Minoro, você pode esperar um pouquinho aí? Aí eu disse: não, vamos descer, lá a gente conversa. Aí ele falou: não, porque eu estou querendo te oferecer um emprego. Eu falei: emprego? Que isso? Por que não falou antes? Aí ele disse: Roberto, ó, eu queria que você desse aula aqui, porque um dos professores está saindo, e eu queria que você desse aula no lugar dele. Eu falei: eu dar aula? Como assim? Né? Aí ele disse: não, você tem condições. Uma vez eu saí da sala, estava lá do outro lado, e você foi lá no quadro e começou a dar aula, e eu achei que você tem jeito. Essa história é o seguinte: nós tínhamos aprendido débito e crédito em contabilidade, certinho? E aí, eu já tinha feito meus exercícios, o professor tinha saído, eu sempre fui muito rápido nessas coisas, e aí fui lá no quadro fazer uma baguncinha. E aí uma colega diz: Roberto, você já aprendeu esse negócio aí? Falei: claro, já até fiz o exercício. Aí ela: não, explica pra gente aí. Aí eu comecei a explicar no quadro. Mas como eu tinha pressa, antes que o professor chegasse, eu montei um esqueminha e comecei a fazer um treinamento e ela começou a entender, né? E, por acaso, o professor estava vendo isso da janela do outro lado do prédio, que eram 2 prédios colados. E isso é que fez com que eu ganhasse o meu primeiro emprego. E aí comecei a dar aula manhã, tarde e às vezes à noite, quando eu não tinha aula na pós-graduação. E preparava candidatos para concurso da Caixa Econômica, Banco Brasil, aula de escritório contábil, essas coisas, certo? Então, aí nasceu o meu primeiro emprego na vida. E claro, continuo como professor até hoje. Paralelamente a essa profissão de professor, que é a principal que eu sempre digo, eu tive empresa contábil, eu tive escritório contábil, mas o meu escritório contábil era diferente de todos os existentes até hoje. Eu não trabalhava no escritório, eu selecionava meus alunos da faculdade, 15, 20, 25, e dava estágio para eles. E ensinava tudo para eles, e eles que executavam o trabalho. Só em casos muito raros, era eu que atendia o cliente, mas eu botava meus estagiários para atender a clientela. E dali, esses alunos que passavam lá pelo departamento de constituição e fechamento de empresa, departamento pessoal, departamento fiscal, departamento contábil, isso tudo em 6 meses, e aí eles, então, dali saíam e tinham até condições de abrir um escritório de contabilidade, certo? Então, minha empresa de contabilidade, na verdade, era também uma escola, porque eu ensinava esses estagiários e grande parte de escritório contábil aqui em Brasília, de sucesso hoje ainda existentes, são de meus ex-alunos que passaram aqui na minha empresa contábil. Eu fui contador das maiores empresas deste país, por isso é que a minha habilidade em lucro real me ajuda muito, porque a tributação das grandes empresas impera nos meus treinamentos e quem faz o meu curso de contabilidade sabe muito bem que falo desses assuntos com muita propriedade. Eu fui auditor, fui perito e, o mais importante, eu fui escritor de boletins contábil, trabalhista, previdenciária e tributária. Aqui eu conto uma história rápida. Teve um concurso para uma única vaga para ser escritor de boletins de uma grande empresa, a maior da América Latina. E teve 12.600 candidatos. A prova foi em São Paulo e eu fiquei com essa única vaga. A prova tinha 17 disciplinas e a maior parte da disciplina era da área de direito e eu tive 4 meses para meter a cara e estudar. E
O segundo colocado, eu errei 3 questões, o segundo colocado errou 7 questões, e por acaso, o segundo colocado foi um juiz aposentado da Vara de Falência e Concordata do Estado de São Paulo. Portanto, eu gosto de contar essa história, porque veja que um contador ficou com uma vaga que era eminentemente da área de direito, mas que envolvia contabilidade, mercado de capitais, economia, essas coisas também. E estudar essa variedade de disciplina fez com que eu ficasse com a vaga. Certinho? Muito bem, isso mostra o quê? Que qualquer pessoa que quiser vencer, é só se empenhar e meter a cara no estudo que chega lá. Veja que eu tive 4 meses, e se você tem 4 meses, aproveite os 4 meses e meta a cara no estudo que você consegue chegar lá. Tá? Eu tive escola, eu tive o maior cursinho preparatório para grandes concursos como esses da Receita Federal, TCU, Tribunal de Contas da União, Secretaria da Fazenda Estadual, Polícia Federal na área pericial do país. E isto fez com que eu ganhasse uma experiência muito grande em resolver provas. Então eu sou um especialista em ensinar as pessoas a fazerem provas também. Claro que fiz muitas outras coisas também, mas para não ficar muito longo, eu quero te contar um pouco da história de como surgiu a figura do samurai da contabilidade. Isso aqui é o seguinte, eu ia lançar um livro novo e, de repente, um famoso professor e grande autor descobriu e me fez uma homenagem. Então, olha, eu recebi uma homenagem do professor Vicente Paulo, que, quando do lançamento do meu livro, aquele famoso livro, Kit Contabilidade 3 DVDs mais o livro, um grande treinamento que é adotado aí por grandes universidades, faculdades, até hoje, certo? Eu gosto de contar um pouquinho da história do Vicente, porque estimula qualquer pessoa a vencer, porque o Vicente é incrível. Além de ser esse gênio inteligente, esse maior autor de direito constitucional e direito trabalhista do país, o Vicente tem uma história muito linda lá com a gente. Lá no passado, eu me recordo que eu estava dando aula no horário da fome, que era de 12h10 às 14 horas. E de repente aparece o Vicente com mais 2 pessoas, nervoso, de que no outro cursinho onde ele estava matriculado para o concurso, naquele tempo era AFTN, Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, que hoje é AFRF, que é Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, certo? Naquele tempo, então, o Vicente estava matriculado nesse outro cursinho e lá ele viu que o professor de contabilidade ensinou alguma coisa errada. Na verdade, estava errado mesmo a interpretação do artigo 181 da Lei 6.404, que tratava de resultado de exercício futuro. E aí, então, o Vicente pediu para vir, para assistir aquela aula. Ele bateu na porta lá, falei, não, entre à vontade. Eles assistiram e ele achou maravilhoso. Ele achou que eu estava dando a interpretação corretíssima da lei. Por que isso? Porque já naquelas alturas, Vicente, que era formado em economia, era tão estudioso, mas tão estudioso e tão amante do direito, que ele interpretava as leis, o direito, melhor do que a maioria dos professores do mercado. Bom, e aí o Vicente, então, acabou se transferindo para o nosso cursinho e terminou o curso conosco. E aí o Vicente foi enfrentar esse concurso lá no Rio Grande do Sul e ficou em 4º lugar nacional. Quando o Vicente ia para lá, eu falei, Vicente, ó, eu quero que você, daqui 2 anos, quando terminar o período probatório, você retorne aqui, que eu quero você dando aula aqui. O Vicente falou, e eu dando aula? Sim, você mesmo. O seu conhecimento é maior do que a maioria dos professores de direito. E eu quero você aqui dando aula. E aí, então, depois de 2 anos, Vicente veio e me procurou. E eu falei, Vicente, só tem o seguinte, direito constitucional tem para todos os lados. Eu quero um direito constitucional ímpar, diferente que existe no mercado. Eu quero o direito constitucional avançado. Esse é o título que nós criamos, certo? E aí, eu falei, olha, Vicente, só tem um detalhe. Eu quero que você prepare esse curso igual aos meus cursos. Eu não quero que o aluno sente aqui e simplesmente assista a aula como se fosse uma palestra. Não, eu tenho que fazer com que o aluno tenha um material sobre o assunto. E aí, então, o meu material, veja aqui, o meu material vem toda a teoria, a legislação, os exemplos, os exercícios, tudo programado. Então, ele teve 4 meses para resolver, desenvolver esse material. Para minha
grata surpresa, exatamente com 11 dias, o Vicente me apareceu com um manuscrito com aquela letra bonita dele, dessa grossura, que virou, uma vez digitado pelo nosso pessoal, no primeiro material do curso do Vicente. Certo? Aí quando eu lancei o curso do Vicente, ninguém se matriculou, que ninguém conhecia. Só que aí eu tinha 14 turmas de contabilidade, de mais de 100 alunos, cheguei nas turmas e falei, olha, pode acreditar nesse rapaz. Será o melhor professor do mercado. Pode matricular e matricule por meio de cheque. Deixe lá. Assistam 4 aulas dele. Se não gostar, eu devolvo 100%. Não se preocupe. E aí a turma foi e se matriculou. Né? Na primeira aula, tinha 54 alunos. Esses alunos ficaram maravilhados. Na segunda aula já lotou, não teve mais vaga. Aí tive que lançar uma segunda turma dele, terceira turma, e daí por diante, todas as turmas do Vicente foram um sucesso. Aquele material que ele fez manuscritamente, ele foi desenvolvendo, transformando, e hoje é esse best-seller, esse livro de direito constitucional descomplicado, o mais famoso do mercado, o livro que os professores e alunos adotam. É o livro que eu sempre digo que a linguagem é a linguagem feijão com arroz, aquele que você lê e entende. O melhor livro. Tá? Então, Vicente se tornou esse famosíssimo professor e autor, e no dia do lançamento do meu livro, esse homem, por acaso, me fez uma homenagem. Ele escreveu lá nas redes sociais, o Vicente escreveu uma homenagem muito bacana para mim, que o texto é meio grande, não vou detalhar, mas ele usou esse termo, samurai da contabilidade, e assim esse apelido foi ficando, e eu sou grato ao Vicente por ter me passado, né, essa marca, que acabou se transformando em marca. Todo mundo que fala em Roberto Sasaki chama de samurai da contabilidade. Essa é a história do professor Roberto Sasaki. Beleza?